Gradiente Tape Deck CL3700 de primeira geração. Esse de 3700 Tape Deck de segunda geração. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre Tape Deck fabricado nos anos 80 pela marca Gradiente, marca clássica dos anos 80. Não confunda com a marca que existe hoje. E aqui a gente tem uma curiosidade. Temos um Tape Deck de primeira geração e um Tape Deck de segunda geração. É o mesmo Tape Deck? Sim, é o mesmo Tape Deck, mas eles têm aqui algumas diferenças, tanto na construção, alguns detalhes, e é isso que a gente vai ver. A gente vai comparar aqui hoje o de segunda com o de primeira geração. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa época de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena, comparativo, opinião sincera, curiosidades, conhecendo os equipamentos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando lançar um vídeo novo e não esquece aí de dar o like para contribuir. Bom, uma breve história aqui da Gradiente. A Gradiente começou nos anos 70 como construtora de amplificadores, então ela construiu os amplificadorzinhos, vendia. Antes de 76 as pessoas conseguiam importar equipamentos, trazer equipamentos de fora. Tape Deck não, porque estava muito no início dos Tape Decks. Veio sim muito Tape Deck de mesa, diferente desses equipamentos que eu estou mostrando aqui agora. Mas após 76, com uma nova lei aí, restringindo um pouco a importação dos equipamentos, e com o incentivo das empresas nacionais produzirem as peças, né, o que o mercado necessitava, produzir aqui mesmo no Brasil. Então empresas como Gradiente, como Polivox, como Signos, elas começaram a produzir as peças que não poderiam mais entrar no Brasil. Tape Deck, toca-discos. Então passaram de amplificadores a montar todo tipo de equipamento. Só que a tecnologia embarcada no Tape Deck para a época era muito grande, não tinha como se produzir do zero um equipamento desse no Brasil. E o que aconteceu? As parcerias. Então a Gradiente fez parceria com a JVC, e aí o que ela fazia? Ela pegava os Tape Decks da JVC, trazia para o Brasil e colocava o nome dela nos Tape Decks. E aí teve essa história, como eu falei no início aí, dos equipamentos de primeira geração e os de segunda geração. Por quê? Porque os equipamentos de primeira geração, basicamente, eles são com todos os acabamentos que a JVC fabricava. Então a JVC fabricava equipamento, a gente simplesmente colocava a marca dela aqui e mais nada. Só que, conforme foi progredindo aí o sistema da montagem dos equipamentos, da linha modulada, né, equipamentos que teriam que combinar um com o outro, a Gradiente sentiu necessidade de que os seus equipamentos casassem com o que ela tinha aqui. Então se ela tinha um amplificador com um tipo de acabamento, o acabamento casava com um tipo de equipamento que ela tinha, mas ela trazia equipamentos com um acabamento diferente, ela tinha que mudar. Então ela mudou a parte de acabamento desses equipamentos para poder casar com os outros aparelhos da linha. Então a gente tem aqui a primeira e a segunda geração. Lembrando, não é só aqui no caso do 3700. Outros modelos também têm essa variação aqui de acabamento. Eu já fiz vídeos com relação a isso, coloquei vários juntos, comparando um com o outro, várias versões. Vão estar todos aqui na descrição esses vídeos se você quer conhecer um pouco essa história. Então, basicamente o 3700, como o 4000, como o 2600, como eu já disse, vídeos na descrição, eles tiveram essas diferenças. A primeira versão, que é esse equipamento, a Gradiente simplesmente comprou lá da JVC e botou o seu nome. Então tem algumas características específicas, né? Basicamente aqui, o que a maioria do pessoal conhece é o VU branco e o VU preto. Porque o amplificador da Gradiente para essa geração, digamos lá 126, que seja, né, o que ia junto com esse equipamento, tinha os VUs assim, com acabamento preto. Então vamos lá, vamos ver todas as diferenças entre a primeira e a segunda geração. Mas antes de começar, eu preciso falar uma coisa. As pessoas que acompanham meu canal sabem quando eu falo sobre procedência. Exemplo, esse equipamento aqui eu tenho procedência, eu sei que não foi trocado, não foi mexido em nada.
Já esse equipamento aqui, eu tenho algumas dúvidas com relação a alguns acabamentos que ele tem aqui. Por quê? Porque não tenho certeza se alguém não veio, não trocou isso, trocou aquilo. Então, mas quando eu for citar esse tipo de acabamento aqui, eu vou falar, ó, isso eu tenho dúvida, não tenho certeza, tá? Então vamos lá. Primeira dúvida já aqui é o painel. Então você percebe que a gente tem um painel com a serigrafia aqui, ó, Gradiente, CD3700, todo o painel aqui, e se você olhar o painel de segunda e de primeira geração, eles são exatamente iguais. E por que você tem dúvida com relação ao painel, César? Porque esse equipamento aqui, ele pode ter ganhado um painel de segunda geração. Sim, ele pode ter pego, alguém pode ter pego um painel desse que estava mais bonito e tudo mais, e passou para cá. E por que você tem essa dúvida? Porque quando você pega as outras versões, os outros modelos de equipamento, tem diferenças, né? Uma serigrafia está em cima, outro está embaixo, ao contrário. No caso do CD2800, você percebe o tamanho de letra diferenciado lá, e aqui não, aqui eu percebo que é o mesmo painel, não tem diferença nenhuma, zero diferença. Tudo que eu tenho aqui, então esse aqui basicamente é o mesmo painel. Então eu já fico na dúvida, será que esse aqui é o de primeira geração ou é um de segunda que foi colocado aqui? Então, como eu disse, eu vou avisar. Outra diferença, o acabamento dos knobs, dos botões. Aqui você tem, e aqui tem duas versões também, já fiz vídeo sobre isso, vai estar na descrição. Então aqui você tem essa versão de botão com um acabamento diferente, certo? E aqui você tem essa versão. Por quê? Porque esse acabamento aqui faz parte da linha Compo, e os acabamentos dos amplificadores era nesse acabamento. Então a segunda versão vem com acabamento Compo, e o de primeira geração vem com acabamento JVC. Outro detalhe, as teclas. É a mesma tecla, para quem conhece aqui meu canal, assiste, eu tenho um tape deck desse com teclas quebradas, mas eu tenho essas teclas para trocar. Mas eu preciso dessas teclas. E qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Tem sim. Aqui você tem uma tecla cinza, meio que cromado, e aqui você tem uma tecla, ó lá, bege, que é justamente para casar com os botões lá. Então existe a diferença do teclado, tanto para o 3700 como para o 4000, cor do acabamento do teclado. Bom, e como eu já disse, o VU, né? Então aqui você tem o VU branco, fundo branco, e aqui você tem o acabamento preto, fundo preto, para combinar com os amplificadores, tá? O resto basicamente é igual, com exceção da cor. Aqui você tem lá o fundo ele é mais cinza, aqui ele já é bege, certo? Aqui você tem aqui você tem um acrílico fumê. Como sabe que é fumê? Olha aqui, ó. Tá vendo que tem um cinza mais escuro lá dentro? E você percebe que o acrílico é fumê. Se você olhar aqui, o cinza lá dentro é mais claro. E você tem um acrílico já mais marrom. Não é azulado aqui, ó. Perceba a diferença. E aqui eu fico na dúvida também, ó. Será que esse aqui... Porque esse aqui tem que casar com esse. Percebe que ele tá um pouco mais marrom. E esse aqui, ó, esse aqui é um pouco mais marrom ainda, mas eu acredito que esse acrílico teria que ser da mesma cor desse aqui. Então pode ser que esse acrílico aqui tenha sido trocado também, tá? Então pode ser que você encontre uma primeira geração com esse acrílico aqui bem azulado. Pode ser que o fundo esteja modificando o acrílico? Não sei, eu acho que não. Acho que aqui realmente ele é mais azulado. Só que aqui, aí você tem os botões, né? Os parafusos aqui. Os parafusos que travam a nossa tampinha acrílica, você percebe aqui, ó, cromado. Tá vendo? Mais cromadinho. Aqui, ó, mais cromadinho. E aqui, o da segunda geração, ele é bege, né? Ele é um fosco para casar com os botões, tá? Então tem essa diferença também. Bom, outra diferença aqui no painel, aqui você tem os conectores de fone, de microfone, todos eles de metal, ó. Perceba, é metal, certo? É um plug, aqui um jack diferente. Aqui você tem um plug já de plástico, também com acabamento bege, para dar acabamento aí, tá? Os LEDs aqui é basicamente a mesma coisa. A inscrição lá é diferente, ó. Você tem um pico, né? Pico aqui, ó, tá vendo? Ele é maior, a inscrição lá, deixa eu ver se consigo, olha lá, é pequenininha. O Dolby também é diferente, tá? E aí um outro detalhe do meu equipamento é que a gente tem aqui os botões de primeira geração, que é esse aqui, ó, mais cinza. Perceba, ele é cinza, cromado, e aqui é cinza. Isso que no 4000, aqui ele também é cromado a borda, né?
e você percebe que os de segunda geração ele é creme também. Só que aqui, ó, né, detalhes que você tem que tomar cuidado na hora de adquirir um equipamento desse, tá? Esse meu equipamento aqui, ele provavelmente não tinha um dos botões aqui, e eu coloquei, ó, esse é creme, esse é cinza, tá? Então esse botão aqui é dessa versão, e esses dois são da primeira geração. Você vê aí, são detalhes, né? A parte de mecanismo lá é a mesma, mesmo cabeçote, só que a gente tem aqui o fundo creme, como eu já disse, e aqui o fundo cinza. Mas a parte de cabeça ali é basicamente igual. E a porta aqui também, ó, creme, escuro. Bom, e a tampa da caixa? Também creme, da mesma cor, acompanhando a linha Compo, e a primeira versão cinza. Isso aqui acontece também no 5500, no 4000, eu acho que no 2800 não tem diferença, mas não é tão grande assim a cor. Parafusos aqui desse aqui escuro, esses aqui tem o parafuso já cromado, roela e parafuso cromado. Então diferença na tampa também. Bom, e a traseira, a estrutura é igual, só que aqui preto, plástico preto, aqui já é o plástico branco, do mesmo sistema. Que mais? Aqui a gente tem o selo, mas aqui a gente perdeu o selo, caiu o selo. Temos o selo aqui do Dolby, se eu não me engano, isso aqui. Aqui é a mesma coisa, o selo do Dolby, tá? E aqui, com certeza, a Gradiente pôs aqui o selinho dela, ó. Gradiente, seria 3.700, só que aqui a gente não tem. Os RCAs aqui tá na mesma posição, igual. Cabo de força, esse aqui já é da segunda geração mais recente. Esse de baixo, como ele foi colocado o cabo de força, ele é da geração mais antiga de cabo. Ó, tem diferença. Tá? Então a traseira deles muda mesmo, é a cor mesmo. E eu esqueci de falar sobre um detalhe aqui da tampa. A Gradiente instalou esses grampinhos aqui. Em alguns tem e outros não tem. Bege. Esses aqui nunca vem com os grampinhos. Mas esse aqui tem alguns que vêm e tem outros que não vêm. Para que é isso aqui? Porque o pé do equipamento que vai em cima dele travar aqui. Então o pé vem aqui, trava em cima e o aparelho não fica roçando, não fica andando em cima. O pé casa bem certinho aqui. Então alguns equipamentos dessa versão tem e outros não tem. Esse aqui nunca teve. Bom, fundo praticamente igual, mesma cor aqui mesma cor aqui das encagens, encagem dupla, né, esse amarelado. Os pés aqui são iguais, mesma coisa, parafusos aqui, basicamente é a mesma coisa, não muda muita coisa aqui a parte de baixo, não. Bom, internamente muda alguma coisa? Lembrando, é a mesma coisa, né? Esses equipamentos aqui tem, às vezes tem equipamentos assim, que as placas provavelmente vieram de fora, e tem já os equipamentos totalmente nacionalizados. Um exemplo, normalmente, de equipamento totalmente nacionalizado são os capacitores da Siemens, né? Porque lembrando, nessa época que esse tipo de equipamento foi feito, ele teria que ter uma porcentagem grande de componentes nacionais, né? Ele poderia ser montado aqui, mas teria que ter componentes nacionais. Então aqui você vê, ó, também tem laranjadinhos, ó, Siemens, tá? Então não sei se para justamente passar por um equipamento nacionalizado foi trocado aqui componente, mas você vê, ó, selo da Gradiente na própria placa. Então esse aqui, ele é de primeira geração, provavelmente tem algumas peças, ou até mesmo, né, é uma curiosidade, pode ser que a própria Gradiente fez aqui os botões, esses acabamentos que eu citei de diferença, mas eles acabaram sendo feitos no padrão JVC. Ou pode ser que isso aqui tenha vindo da JVC, e depois a Gradiente mudou para o padrão dela. Então é meio complicado. Eu vou citar um vídeo que eu deixei aqui na descrição, vou deixar aqui na descrição, onde eu pego um cabrito. Como assim um cabrito? É um CD5500 que tem componentes. Então, continuando, ele tem partes tanto de uma geração como de outra. Óbvio, a Gradiente tinha as peças lá, ela montava o equipamento que dava. Então você pode sim encontrar equipamentos com essa frente com placas JVC, ou até mesmo nacionalizada. A única coisa que eu sei é que essa aqui, realmente ela é JVC, porque é dos VUs. Vamos ver se tem mais alguma diferença. Ó, aqui não tem, né, porque isso aqui não tinha como ser produzido no Brasil, a parte mecânica. A parte mecânica não era produzida no Brasil. O que poderia ser produzido mesmo era
a placa, talvez, ou os componentes que se jogava na placa. Óbvio, chave de gravação, esse tipo de coisa, não, né? Mas capacitor que era produzido no Brasil, algum tipo de integrado, resistor, esse tipo de componente era produzido no Brasil, então pode ser que seja nacional. Mas tem muita coisa que veio de fora aqui, tá? E que era simplesmente montado, correto? Principalmente, né, com certeza, a parte mecânica. A parte mecânica, nada do que a gente tem na parte mecânica foi feita realmente no Brasil. Então aqui temos o de segunda geração. E aqui o de primeira geração. Então é isso, você viu aqui hoje um comparativo entre o CD3700 de segunda versus de primeira geração. Lembrando, eu já fiz de outros modelos, já fiz de vários juntos também, conversando um pouco sobre primeira e segunda geração. Vão estar aqui na descrição para você conhecer um pouco mais os detalhes da indústria nacional dos anos 80, principalmente das marcas clássicas como Gradiente, como Polivox. Aqui nesse canal, como eu já disse, a gente só conversa sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de dar o like se você gostou do vídeo aí. Se não gostou, deixa aí um comentário. Por que você não gostou? Que a gente procura melhorar aí o formato dos vídeos que a gente faz. Então é isso, CD3700, viu o branco, viu o preto e todos os detalhes você assistiu e conheceu aqui no vídeo hoje. É isso aí, valeu!